desenvolvimento humano e o protagonismo profissional. Eu diria o seguinte, que em um mercado em constante transformação, o diferencial profissional vai além das competências técnicas. Neste webinar, Andréa e Maria Tatiane, elas irão explorar como o autoconhecimento, a inteligência emocional e as competências socioemocionais fortalecem a liderança pessoal, ampliam a capacidade de fazer escolhas conscientes e impulsionam o nosso protagonismo de carreira. A Comissão Mulheres da FUNSEX, ela acredita que a formação de lideranças, ela passa não apenas pelo conhecimento técnico, mas também pela capacidade de inspirar, influenciar e transformar realidades. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial das nossas convidadas, que compartilharão experiências inspiradoras e aprendizados valiosos. Antes de iniciar, eu lembro que perguntas poderão ser enviadas, mas eu peço que seja feito pelo chat do Teams. Ao longo logo após a apresentação, nós teremos um talk show, e ao final desse talk show será feita as consultas, as perguntas que vocês trouxerem. Bem, agora eu tenho o prazer de apresentar as nossas convidadas aqui. Andréa Mazarém, ela é membro do Conselho Curador da Rede Cidadã, vice-presidente da International Coaching Federation Brasil, ICF, cofundadora da Venan Consultoria, diretora de desenvolvimento da ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Santa Catarina, regional Grande Florianópolis, facilitadora dos programas de desenvolvimento de lideranças e times, docente convidada da Fundação Dom Cabral e Universidade Fevale, mentora e coach de C-Level, carreira e times, palestrante, top 20 finalistas do The Best Speaker Brasil 2025, embaixadora da DIEP, graduada em Psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Docência do Ensino Superior e Administração de Pessoas e coautora do livro Pérola Negra, Mulheres Reais. A Maria Tatiana Pessoa é facilitadora, terapeuta sistêmica e pesquisadora do desenvolvimento humano, com experiência em gestão de pessoas, metodologias socioemocionais e práticas integrativas, conduz processos formativos voltados ao autoconhecimento, à inteligência emocional e ao desenvolvimento de competências para a vida e para o trabalho. Participou da sistematização da metodologia socioemocional da Rede Cidadã, iniciativa que já impactou mais de 52 mil pessoas. Atualmente, é diretora socioemocional da Rede Cidadã e diretora do Centro Mandala de Estudos da Formação de Facilitadores e na Condução de Processos de Desenvolvimento Humano, Expansão da Consciência e Despertar do Potencial Humano. Andréa, Maria Tatiana, muito bem-vindas e a palavra é de vocês. Obrigada Denise, obrigada Fabiana e a Comissão de Mulheres da FUNSEX pelo convite. Vamos começar, né, Tati? Tatiana vai começar, então. Vamos lá, muito boa tarde, bem-vindos a todos e a todas. Que alegria imensa estar aqui com vocês. Agradeço também a Andréa pelo convite, Denise também pelas construções, Léo, Fabiana. Então, vamos lá, né, para esse tema que toca todos nós, né? A gente vai falar aqui de carreira, vai falar de profissão. E quando a gente vai pensar em carreira, eu gosto de começar analisando carreira e profissão como algo que é um serviço, né? Então, quando se constrói uma carreira, uma profissão, é algo que a sociedade vai precisar. É uma necessidade, dependendo do contexto e da cultura, se faz presente, se faz necessário. E a gente sabe, né, que cada profissão tem um conjunto de competências técnicas,
e vai formando um perfil, né, desse profissional. Isso é comum a todas as profissões, né? Então, existe esse ponto de partida comum. Mas existe uma outra dimensão que é também muito importante para a gente começar a conversar aqui quando a gente fala de carreira, que é da gente também trazer uma consciência de que a profissão, dependendo, né, da profissão que você escolhe, ela tem esse perfil. Mas o que vai diferenciar o profissional que eu vou ser é a forma que eu vou realizar esse serviço. É a forma que eu vou entregar, que eu vou fazer esse serviço. É o que vai me tornar único, né, dos meus diversos colegas de carreira, né? Porque a gente pode entender, né, que como diversos papéis que a gente atua no mundo, o trabalho, a carreira, é uma forma que eu expresso a minha identidade. Então, o que é identidade, né? Quando a gente pensa em identidade, eu estou falando da minha história de vida, eu estou falando das minhas crenças, dos meus valores, das minhas forças, dos meus medos, dos meus padrões, da forma como eu penso, da forma como eu sinto, das minhas atitudes. Então, eu estou dizendo o quê? Né? Que cada profissional é aquele que expressa a sua identidade. E o trabalho é um campo muito fértil para a revelação da nossa identidade. E é exatamente aqui que entra o autoconhecimento. Então, quando eu conheço a minha identidade, eu também estou dizendo que a minha identidade gera uma lente. E é essa lente que vai me fazer enxergar as possibilidades que a minha profissão me oferece e as possibilidades também de ver um pouco mais. Então, eu estou dizendo que o que difere os profissionais é essa lente. Cada um vai enxergar com a sua lente. E à medida que eu tomo consciência dessa lente, é aí que eu vou expandir a minha carreira ou não. Então, quando a gente começa a falar de autoconhecimento, eu começo a também entender sobre a consciência que eu tenho sobre mim, sobre o que eu sou. E aí começam também as possibilidades, né? A gente sabe que a gente tem profissionais que tiveram a mesma formação, que ocupam o mesmo cargo, que fazem, né, que realizam as atividades muito semelhantes, mas eles vão agir completamente diferente, né? A forma que eles vão relacionar é de um jeito, as decisões que eles vão tomar, a forma como eles enfrentam desafios, reagem às mudanças. Isso está relacionado àquilo que ele é, né? A essa lente, que ela pode ser uma lente menorzinha, mas pode ser uma lente mais ampliada. E o autoconhecimento começa por aí. Então, quando eu parto desse lugar que eu me conheço, eu vou começando a entender quem eu sou e vou começando a ver, né, e a perceber que eu tenho alguns padrões, esses padrões vão direcionar as minhas escolhas, mas eu também preciso de entender que eu tenho necessidades que são minhas e que vão me aproximando ou me distanciando da coerência com tudo que eu sou, né? Então, a gente está falando aqui, né? Se a minha lente é essa lente que vai possibilitar que eu crie, né, o meu mundo, mas um mundo mais amplo, então eu preciso de olhar para mim mesmo. Né? E na uma outra dimensão, né, quando eu parto desse lugar, eu olho para mim, eu também começo a fazer um outro movimento dentro de mim, que é a autorregulação. O que é essa autorregulação? É essa capacidade interna de perceber o que acontece dentro de mim e escolher como eu vou responder. Então, é entender como eu funciono, é reconhecer os meus limites, compreender aquilo que me nutre, aquilo que vai gerar uma desarmonia em mim.
aquilo que é o meu centro. E nesse processo todo, né, de saber quem eu sou, e aí eu vou manifestando, né, o meu jeito de ser profissional no mundo, eu vou me entendendo, eu também vou ampliando essa lente, porque aí eu vou começar a perceber que se eu tenho padrões, se eu tenho sentimentos, necessidades que são muito singulares, que são minhas, o meu outro colega também tem. Então, eu começo a entender que o que acontece em mim acontece com o outro, e aí, dentro do universo do autoconhecimento, eu começo também a perceber que eu começo a reabilitar em mim a minha capacidade de empatia, a minha qualidade de relacionar, porque se isso acontece comigo, acontece com o outro, e aí eu vou ampliando a minha lente, né? Eu vou incluindo o outro, vou aprendendo que para que eu possa reagir, né, aos desafios, né, das profissões e do dia a dia, eu também entendo que eu tenho os meus limites e o outro também tem. Então, eu vou construindo aí relações mais saudáveis e eu vou fazendo um diário vivo, né, do que acontece comigo e vou percebendo, né, se eu vivo a coesão interna. Acho que esse é o grande tema, né, quando a gente está falando de expressão de identidade. Eu deixo de olhar para as minhas experiências e também começo a perceber o contexto, e aos poucos eu vou entendendo que a carreira ela não é só aquilo que entregamos ao mundo, ela é também sobre como nos tornamos enquanto realizamos essa entrega. Então, fiz esse aquecimento aqui, Andréia, para a gente falar um pouquinho, né, dessas habilidades, dessas competências socioemocionais. E esse profissional, né, será que, né, a profissão que eu escolhi, ou então a forma que eu estou exercendo essa profissão, está expressando honestamente aquilo que eu sou, está trazendo uma coerência interna daquilo que eu penso, sinto, e as minhas atitudes estão correspondentes? Então, esse foi o caminho, né, que a organização que eu sou dirigente, que é a Rede Cidadão, uma organização social, que trabalha o desenvolvimento humano de diversos públicos, pessoas em situação de rua, jovens em medida socioeducativa, adolescentes, sêniores, encontrou para apoiar essas pessoas a encontrar a sua forma de expressar no mundo. Porque a gente percebeu, com 15 anos de atuação, que só desenvolver competências técnicas não era isso o que estava sendo suficiente para que eles pudessem ter realização. A gente aqui chama de propósito existencial, né? A gente tem uma frase que é, né, se você levou no final do mês só o seu salário, você empobreceu, né? Então, como que a gente pode, por meio, né, de um caminho de olhar para si e também enxergar o outro, que eu posso também me fortalecer, me reconhecer e expressar quem verdadeiramente eu sou. Então, Andréia, eu acho que foi um aquecimento aí, né, para você ampliar a nossa conversa por aqui. Tati, é tão gostoso te ouvir, Tati, muito, muito, muito bom. Então, boa tarde, sejam bem-vindos. A Tati traz algo aqui extremamente importante, né? Que muitas vezes a gente aí acompanhando, né, trabalhando com o desenvolvimento humano, acompanhando a evolução das pessoas na carreira, muitas vezes a gente pode buscar respostas fora de nós, quando na verdade, né, Tati, nós precisamos se compreender o que acontece dentro de nós. Essa consciência que a Tati traz, né, ampliando a nossa consciência sobre nossas crenças, os nossos valores, os nossos talentos. E aqui eu falo nessa palavra, né? Nós temos recursos. Quais são esses recursos? Recursos internos, né? Recursos que a gente pode até colocar recursos emocionais para poder dar conta do que a gente, do nosso propósito, nossos objetivos, também recursos que a gente busca através de desenvolvimento de competências, né?
E aqui ampliamos a nossa consciência e nós passamos a enxergar maiores possibilidades que antes nós não víamos. Também aqui eu acho que existe uma pergunta que eu acho que é fundamental, né? O que que a gente faz, o que que nós fazemos com essa consciência? Quando a gente tem consciência sobre nós, que a Tati trouxe aqui tão bem, né, Tati? Essa consciência de quem nós somos, a nossa identidade, essa construção, né, de identidade, que a gente tem essa jornada aí ao longo do nosso desenvolvimento. Porque através dessa consciência, a gente passa a mudar a nossa realidade. Através dessa consciência, eu posso dizer que é o nosso impulso, o impulsionador para a ação que realmente vai transformar, para a gente atingir os nossos propósitos. E aí começa, assim, a liderança de si mesmo. Quando nós falamos, né, Tati, de líder de si, muitas vezes, quando a gente fala em liderança, a gente pensa aqui em cargos de supervisor, gerentes, podemos colocar, né, diretores, coordenadores, mas liderança é algo mais importante, acontece algo até antes do cargo, como a Tatiana colocou, né? Ela acontece quando nós assumimos a responsabilidade pela nossa própria vida e a nossa carreira. Eu sempre digo, né? Nós co-criamos uma realidade. Co-criar é criar junto, é se autorresponsabilizar. O que significa isso? Aqui, a gente para de esperar que alguém vá descobrir nosso potencial, a gente para de esperar que alguém até indique algum tipo de caminho, né? Eu acho que hoje a mentoria é ótima, né, para nos ajudar no nosso direcionamento, mas a gente não espera, a gente busca, a gente vai atrás, a gente para de terceirizar o nosso desenvolvimento. Gente, eu escuto muitas pessoas terceirizando aqui, né, o desenvolvimento, esperando que a empresa dê uma oportunidade, que o meu gestor possa me olhar, que as pessoas dentro da empresa possam enxergar o quanto aqui eu estou me comprometendo, me dedicando, né, no que eu estou fazendo, e fico aguardando uma oportunidade. Então, também precisa de um posicionamento nosso. Por que a gente se posiciona? Porque nós temos voz, a gente sempre fala nisso, né, Tatiana? Nossa voz no mundo. Como é que é a nossa voz? Qual é a nossa narrativa? Ontem eu estava num desenvolvimento, né, de equipe, estava falando sobre isso, né? O que nós pensamos? Que pensamentos começa? Esse autoconhecimento que a Tatiana traz tão bem, começa, né? Nosso pensamento, quais são os meus pensamentos recorrentes? Quais são os novos pensamentos que eu preciso ter para chegar onde desejo? Então, o pensamento gera uma emoção aqui. A Tatiana traz tão bem, né? O nosso sócio emocional traz emoção aqui, e parte de como eu me relaciono e qual é o comportamento, como eu me posiciono. Então, aqui a carreira não é algo que vai acontecer, acontece conosco. A nossa carreira é algo que nós construímos, é uma jornada. E eu trago aqui, né, olhando um pouquinho aqui para a minha trajetória, né, eu precisei fazer muitas escolhas. Eu nascendo como mulher, eu digo que eu tinha vários marcadores, né, e tenho vários marcadores, né, mulher, preta e pobre no Rio Grande do Sul. Hoje eu sou uma mulher com outro marcador, mais de 50. Então, né, tem uma interseccionalidade aí. Quantos mais marcadores nós temos, né, mais barreiras aparecem na nossa jornada, né? Porque os marcadores definem as possibilidades que a gente vai ter na vida, né? Por exemplo, nasci um homem, quais são as possibilidades e oportunidades que tem para um homem, né, dentro do mundo, dentro do espaço? Para uma mulher negra, para uma mulher de mais de 50. E, culturalmente, no Rio Grande do Sul,
Então, a minha jornada, a minha caminhada ali, ela foi construída, mas não foi construída com as portas, não estavam abertas. Eu posso dizer, né, que o mundo nem estava preparado para me receber. E eu fui construindo através de vários momentos e vários movimentos. E eu precisei me movimentar. Aqui que foi o grande diferencial. Mesmo não me sentindo pronta, eu precisei estudar, eu precisei aqui buscar formações, qualificações, até hoje eu me qualifico. Eu não parei, eu estou com 62 anos, gente, eu não parei de me qualificar. Tá? Eu estou, eu digo, ao mesmo momento, né? Eu estou numa posição hoje bastante desafiadora e eu me sinto muito honrada de estar, né, como então, uma conselheira, membro do Conselho Curador da Rede Cidadã, né, que a Tati traz aí para nós, né? Eu sou estagiária, eu estou fazendo um estágio de mediação de conflitos, gente, né? Então, eu sou estagiária hoje, né, da CLIP, fazendo essa mediação, então eu sou mediadora estagiária da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, né? Porque eu resolvi fazer mediação, já fiz toda a parte técnica, então tem toda a parte, né, de desenvolvimento, de realmente agora me experimentar, né, como mediadora. Então, estou passando por esse processo, né, um estágio, né, então continuo me qualificando e aceitando desafios, e eu disse para vocês mesmo, sem estar pronta aqui, né, aproveitando espaços que eu tinha para conseguir chegar onde eu desejava chegar. E não me sentia totalmente preparada. E o que isso me ensinou? Qual a lição dessa trajetória, né? Que não era a ausência de medo para eu crescer, né? É a decisão de seguir em frente mesmo tendo muito medo. Muito, muito, muito medo. Eu posso trazer uma experiência, um momento de carreira onde eu era gerente de uma organização, trabalhava na gestão de pessoas. Em 2008, eu decidi, escolhi me aventurar como consultora, começando uma carreira do zero, sem ser conhecida como consultora no Rio Grande do Sul. Eu estou há 18 anos, então, com a Venan Consultoria, né? Comecei a me experimentar, abrir mercado, não foi fácil, aprender muito, né? Tinha me qualificado, então, para ser facilitadora de desenvolvimento de grupos, de equipe, de lideranças, mas me coloquei no mercado. Eu poderia ter ficado naquela organização, que era uma bela oportunidade, por muitos anos ainda. E eu resolvi me aventurar, me arriscar, ter coragem de me arriscar e começar numa carreira mesmo sem estar pronta. Então, é isso que eu coloco para vocês. Às vezes a gente espera, né? Ai, não me sinto preparada. Eu escuto muito isso. A gente escuta isso, né, Tati? Estou preparada. Mas eu posso dizer aqui no movimento, eu vou passar para a Tati depois, né, Tatiana? Eu coloco aqui quais são os movimentos que são importantes aqui para ser líder de si. A gente ainda tem um tempinho aqui, né, Tati, para trocar um bate-bola. E a Tati tem uma experiência muito rica, né, no desenvolvimento socioemocional, que vale a pena deixar espaço para a gente poder escutá-la. Ok. Tem até uma pergunta aí, né, da Daiane, qual que é a relação da FUNSESC e da Rede Cidadã? A gente está construindo aqui agora, né? Foi um convite para a Rede Cidadã apresentar, por meio desse diálogo, os trabalhos que ela vem fazendo dentro do socioemocional. E aí eu acho que agora é um momento interessante da gente trazer essa experiência, porque a gente tem um impacto da mudança da forma de preparar pessoas para o mundo da vida e do trabalho. Então, a Rede Cidadã é essa organização social que atua no Brasil há 25 anos, e ela tem como missão preparar pessoas para o mundo do trabalho, pessoas em vulnerabilidade social, mas pessoas que querem se desenvolver
e querem ocupar o seu lugar na vida, né? E a gente desenvolveu por muitos anos um método muito na linha, né, do método cognitivo, esse método tradicional de sala de aula, onde a gente preparava as pessoas para concorrer a vagas, inclusive para identificar qual que é a sua profissão, o seu talento. E esse método a gente impactou muitas pessoas, mas a gente começou a identificar nos anos de 2015 para o ano de 2016 que esse método ele não estava sendo muito efetivo, porque as pessoas não permaneciam no trabalho. Eles conseguiam a vaga, mas eles não permaneciam. As taxas de turnover estavam altas, né? Porque a nossa ponte é formar essas pessoas e a gente fazia parceria com as empresas para contratação. Então, a gente acompanhava o tempo de permanência. Então, a gente foi percebendo que esse tempo de permanência ele estava muito baixo, de 2 a 4 meses. Então, a gente foi escutar, né? A gente escutou as empresas, as áreas de recursos humanos, as pessoas, a nossa equipe que preparava as pessoas, né? Que desenhavam, formatavam os treinamentos, e a gente percebeu que a gente tinha que mudar toda a forma de fazer, porque o que o público precisava era de ser escutado, eles precisavam se conhecer, porque um dos grandes impactos que eles estavam encontrando na relação com o seu líder era na forma de comunicar, de lidar sobre a pressão do resultado da entrega, estava relacionado à sua capacidade de adaptar a mudança e à convivência, ao relacionamento. Então, a gente foi percebendo que não era pelo caminho cognitivo, a gente precisava também de entender um pouco o que acontecia nesse universo interno, né? O que fazia as pessoas a terem determinados tipos de comportamento, de atitude, e a gente foi entender que não tinha como mais não olhar para as questões emocionais, comportamentais. Então, a gente foi desenvolver um método que envolve questões muito profundas para acessar a história de vida, alguns traumas que surgem, né? Quando a gente abre esse campo da escuta, porque aqui a gente está falando da escuta, né? De uma escuta que não é só essa empatia, né? Porque a empatia para a gente é a nossa qualidade de presença, né? Quando eu estou ali diante do outro para ouvir o que ele traz. E aí a gente foi entendendo que a gente pilotou uma experiência, e nesse piloto foi muito interessante, porque a gente pilotou, era um grupo que continuava a participar do método antigo, e a gente pilotou 5 turmas com pessoas que estavam já experienciando o método novo, e aí a nossa surpresa é que essas pessoas que pilotaram, que vivenciaram a experiência do método novo, eles permaneceram no trabalho há mais de um ano, 83%. E as pessoas que participaram do método antigo, só 23 pessoas permaneceram no trabalho por mais de um ano. Então, isso foi para a gente uma descoberta, a gente teve que mudar a nossa forma até de dar aula. A gente teve que sair desse lugar professor e aluno, a gente até usa esse termo facilitador, né? Porque às vezes o professor mais dificulta do que facilita, então a gente teve que trazer o corpo, né? Escutar esse corpo, movimentar esse corpo, porque o corpo, né? É no corpo que está registrado toda a nossa história viva, né? Então, aí a gente foi buscar recursos em diversas abordagens, desde a comunicação violenta, né, que é uma abordagem bem conceituada para o mundo da expressão verbal, mas a gente sabe que o nosso corpo ele só não expressa só pelo meio, né, pela via verbal. Então, o corpo está falando o tempo inteiro. Então, a gente foi entendendo que precisava entrar um pouco nessa forma de expressão do ser, porque quando ele chegava, né, para colocar a sua ideia, o seu projeto, para defender um argumento, ele precisava de ir além, porque o que ele não conseguia expressar não era porque ele não tinha esse conhecimento da ideia,
ele tinha algumas questões emocionais, inclusive, né, o que gerava seus grandes gatilhos, que muitas vezes ele ia para uma conversa, ele reagia, ele não conseguia sustentar uma conversa, e o que estava por trás disso eram as suas questões emocionais. Então, aí a gente desenvolveu esse método, hoje a gente já aplicou esse método para 54 mil pessoas, no Brasil, nos Estados Unidos também a gente já replicou, e o mais impactante é que ele é aplicável para toda pessoa humana, desde pessoas em situação de rua. A gente aplicou esse método em São Paulo para 5 mil pessoas. Dessas 5 mil pessoas, 2.430 ficaram no trabalho há mais de um ano e retornaram, né, as suas relações de vínculo familiar. Então, a gente foi entendendo isso, a gente foi expandindo. Hoje a gente ficou até um pouco ousados, que a gente também desenvolveu programas de formação para pessoas, né? A gente usa um termo terapeuta que ele assusta, a gente sabe, né? Mas a gente está incentivando as pessoas a que elas adquiram, né, essa capacidade de ser terapeuta de si mesmo, né? Adquira recurso interno, onde ela consegue perceber quando uma crise de pânico está chegando, né? Quando a ansiedade está chegando, quando eu não consigo expressar o meu potencial. Então, a gente usa muito essa frase, né, Andréia? Você pode se colocar no palco da vida, né? E muitas vezes, há várias crenças, né? Eu não sou capaz, eu não sou o suficiente o bastante. Então, isso a gente vai trabalhando, e o que a gente estimula é que as pessoas possam acender os seus potenciais internos. Eu falo que às vezes as luzinhas só estão apagadas, né? Então, a gente vai criando um ambiente seguro, né? Então, o método que a gente trabalha, ele é um método de grupo, porque a gente precisa de atender escala, né? Então, a gente precisa... E também a gente acredita que a identidade do outro só se faz na presença do outro. Nosso caminho é individual, mas nós somos seres sociais. E aí, hoje, a gente já está desenvolvendo isso para líderes de empresas, a gente já está em algumas empresas, trabalhando isso com os colaboradores, até porque não era para a gente uma surpresa, mas foi se confirmando, porque à medida que a gente trabalhava com o jovem, para ele olhar nos olhos, para ele falar com tranquilidade, para ele sustentar um diálogo, os líderes das empresas não estavam prontos, né, para esse tipo de diálogo. Então, a gente começou também a entender, assim, a gente tem que trabalhar todo aquele universo, né? Todo aquele mundo ecológico ali, né? Todo aquele ambiente. Da mesma forma também, em alguns casos, a gente tem que chegar nas famílias, né? Porque o jovem ele tem coragem, mas chega em casa, o ambiente também não está preparado, apesar de que, para fechar esse bloco, a gente sabe que quando a mudança acontece em mim, eu mudo o entorno, porque eu começo a passar a perceber tudo de forma diferente. Então, por isso que o nosso convite é, né, que a gente possa dizer um sim para a gente desse lugar de que eu posso criar uma aliança comigo sobre quem eu sou. E aí sim a gente vai ter coragem existencial de ser quem a gente veio para ser nessa vida, independente da carreira, né? Ou da profissão. A carreira e a profissão é uma forma da gente se entregar para a vida, né? E cumprir a nossa missão. É isso, André. Nossa, a Tati aqui, né, pegando, fazendo uma ponte aqui do que a Tati traz, né, que se colocar no palco da vida, né, e ser terapeuta de si mesmo. É isso, é liderança de si. E aqui eu trago 3 movimentos super importantes. Não é verdade absoluta, gente. É algo aqui que foi um aprendizado, né, e esse aprendizado começa comigo. Eu digo, eu tenho que ter propriedade, né, para poder falar e também para depois desenvolver pessoas. Mas o primeiro movimento é essa clareza que a Tatiana traz tão bem, né? Precisamos saber quem somos, o que valorizamos, o que faz sentido para nós, né? E até se nós não tivermos
clareza de quem somos, de quem nós queremos ser como lideranças de si, quem nós queremos ser no papel que nós estamos, sentados e sentadas na cadeira que nós estamos hoje dentro da nossa carreira, né? Porque eu disse, né, eu coloco aqui para vocês, nossa carreira, nós somos protagonistas. Nós estamos sentados, às vezes, numa cadeira, na empresa, na organização, na ONG, na instituição, que nós escolhemos, fizemos essa escolha de passar essa jornada de carreira naquele lugar, tá? Onde nós escolhemos. Então, aqui, porque muitas vezes a gente corre o risco aqui de viver uma carreira, né? Que ela parece super bem sucedida para as outras pessoas, mas não faz sentido para nós. E eu escuto muitos executivos trazendo essa dor, principalmente na maturidade já de carreira. Então, o segundo movimento é fazer escolha. Através da consciência, a gente pode escolher, tá? E quem escolhe somos nós mesmos. E para ter essa escolha, né, exige muita responsabilidade. E essa responsabilidade, né, na carreira que nós queremos construir, o profissional que a gente deseja se tornar, experiências, gente, que a gente quer buscar e que precisa, às vezes, buscar, né, e deseja buscar. E eu sempre reforço, né, a diferença de eu tenho que fazer isso para eu quero buscar para atingir o meu propósito, meu objetivo de carreira. Eu tenho que, é um movimento que é ou para uma organização, ou para alguém, agora eu quero fazer isso. E muitas vezes a gente quer fazer, ou até precisa fazer, não é aquilo que a gente mais gosta de fazer, mas ele está atrelado, alinhado, ele conversa com o nosso objetivo de carreira. Isso nos impulsiona, nos dá energia. A gente vai focar mais energia, né? Porque nem sempre nós estamos no momento de carreira em algo que nós escolhemos, mas ela me ajuda a chegar lá, a chegar no meu desejo de carreira, no meu objetivo. Então, isso vai impulsionar esse movimento, né? E que liderança eu quero ser? E o terceiro movimento aqui, ele é bastante importante aqui, né? Não precisa estar completamente pronto, tá? Isso é importante. Não precisa de perfeição. E isso eu digo para vocês e para mim, nós mulheres, nós, né? Nós ficamos, acho que assim, obstinadas com a perfeição. Então, aqui, nem tudo precisa estar resolvido, nem tudo precisa estar pronto. A gente não precisa saber de tudo, tá? E não precisamos estar completamente preparados, né? A gente vai construindo quando damos o primeiro passo e os próximos passos, tá? E aqui, o que diferencia, né? Qual é a diferença depois de muitos anos aqui trabalhando com lideranças, trabalhando com executivos, trabalhando com profissionais de transição de carreiras, com jovens talentos? Eu cheguei a uma conclusão que a diferença, né, de quem cresce não é só o talento é importante, mas não é só o talento. É uma combinação aqui de elementos super importantes, que é a consciência, que a Tatiana trouxe super bem, essa consciência, né, de si, coragem para se arriscar. Eu precisei ter muita coragem de me arriscar, de correr risco, de aceitar desafios, mas sempre pensando se esses desafios se conversavam com o meu objetivo de carreira, né? Desenvolver competência sempre desenvolvendo. Acho que assim, outro ponto importante aqui, um elemento importante é a aprendizagem, uma aprendizagem contínua. A gente sempre está aprendendo. Gente, eu estou aprendendo coisas sobre mim, eu posso confessar para vocês que eu estou passando pelo desenvolvimento do TX, né? Ser
né, terapeuta de si mesmo, e até, né, tenho formação em psicologia, comecei a fazer terapia, né, quando eu estava ainda, né, cursando na graduação de psicologia. Gente, hoje eu descobri, com 62 anos, coisas sobre mim que eu não tinha descoberto em muitos anos de terapia. Então, nascendo uma outra mulher, um outro ser, né, um outro lugar que eu estou ocupando neste mundo, uma outra voz, um outro posicionamento. Isso é tão potente, né, Tatiana? É tão forte, tão potente. Então, esse é o movimento, esse elemento é um movimento. A gente precisa se movimentar. O movimento é que nos transforma, né? Através de movimento, a gente tem coragem e a transformação acontece. Eu paro por aqui para saber se tem perguntas, né, Fabiana? Tem sim aqui. Eu fiquei aqui encantada ouvindo a Tatiana, ouvindo você, André, porque ela me faz essa experiência de você dar só uma vaga de trabalho, como mudou, né? Como você passou a olhar diferente para a pessoa, como você conseguiu um resultado muito maior. As pessoas passaram a se conhecer. Eu digo porque eu, por experiência própria, já tentei tirar pessoas vulneráveis da rua com vagas de emprego e não consegui que elas permanecessem. Mas aí faltou exatamente esse olhar realmente de ela se conhecer, dela, assim, são pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, então, assim, precisam ser reintegradas, não só, né, com o emprego, mas emocionalmente. Então, assim, esse cuidado, assim, eu achei fantástico o trabalho de vocês, assim, porque é um crescimento muito grande, porque você traz, às vezes, tem nem pessoas vulneráveis, os próximos que estão junto conosco, então, tão automático. Então, assim, estão ali porque foi a oportunidade que surgiu, não param para pensar qual é a carreira que realmente conversa com os valores, né, dessa que você acredita, se você realmente está caminhando para o que você traçou como meta. Às vezes a gente está tão no automático que a gente não para refletir. Aí, Tatiana, eu queria fazer uma pergunta para ti. Quais mudanças você observa nas pessoas quando elas desenvolvem maior consciência sobre as suas emoções, seus talentos e suas possibilidades? A gente fala dessa escalada do autoconhecimento, a primeira Eu acho que está ruim o som. tem que fazer algo para melhorar? Não, Melhorou. é só ficar um pouquinho mais perto da tela que ficou bom. Tá, vou ficar mais próximo aqui. Pronto. Mas eu sinto, Fabiana, e observo que a primeira chave que para quem entra no caminho do autoconhecimento é se permitir se vulnerabilizar, ser vulnerável. E aí tem até uma fala aqui no chat, né, do perfeccionismo, né? Porque realmente a gente vive numa cultura do dualismo do certo e errado, eu não posso errar, e principalmente nas profissões. Então, e é também a lógica um pouco, não eu penso, logo existo, eu sinto, eu sou um ser sentinte, e os meus pensamentos estão relacionados ao que eu sinto, né? Então, essa chavinha, quando a pessoa se permite ser vulnerável, ela começa a tirar um pouco de alguns pesos que a gente carrega e de respostas que a gente tem que ficar provando para o exterior. E esse exterior, às vezes, é alguém de casa, né, que tem uma expectativa alta, mas muitas vezes também a gente mesmo, né, tem uma alta expectativa. Então, quando a gente desarma e fala assim, tira um pouco essa casaca, né, uau, a gente também vai vendo um pouco de mais leveza sobre o processo, porque a Andréia fala muito aqui de movimento e de caminho, né? A gente passa na nossa carreira caminhando, então a gente vai entendendo também que algumas coisas que vão acontecendo é para o nosso processo de aprendizagem, de evolução, inclusive na carreira. Mas a grande mudança para mim vem dessa aceitação, que eu também sou vulnerável. E aí, à medida que ela se permite,
ela se permite a ampliar e a trazer abertura. Então, quando ela começa a se abrir, ela sabe aquela lente que eu fui trazendo no início? A lente dela, ela via só desse jeito. Então, à medida que ela vai abrindo, ela vai enxergando possibilidades. Quando ela enxerga possibilidade, é claro que ela também vai ter que fazer o que a Andrea falou, né? Eu preciso ser autorresponsável. Mas isso vai gerando nela um impulso de vida, que é um pouco dessa energia vital que a gente, às vezes, né, se sente, nossa, eu estou tão sem energia, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, né? Eu estou no mecânico, eu estou no automático, aí ela vai vendo sentido. Quando a vida tem sentido, né, a gente tem o prazer de viver. Mas, para mim, Fabiana, é quando a gente se permite ser vulnerável. André, agora é para você, viu? Ok. Uma pessoa desenvolve maior consciência, né, sobre si mesma, qual é o próximo passo para transformar esse autoconhecimento em crescimento profissional? Olha, uma bela reflexão sobre o que eu faço com aquilo que eu sei. O que eu faço com o que eu sei sobre mim. Com essa consciência que eu sei sobre mim. E que se eu tenho consciência sobre mim, eu tenho consciência sobre minhas potencialidades, sobre minhas fragilidades, sobre meus medos. E aí esse próximo passo é poder avançar. Para poder avançar através dessa consciência, eu digo que a primeira coisa é não ouvir a voz dos sabotadores e sabotadoras da nossa mente. Porque achar que não está pronto, não está pronta, é um forte sabotador. Tá? E ele vem em vocês, vem em mim, vem na nossa mente. Preciso buscar mais, não vou me inscrever para concorrer nessa vaga, né? Acho que ainda não estou pronta. Às vezes, tem pessoas que já estão exercendo as atividades do papel do cargo e ainda não se sentem prontas ou prontos para formalizar. Então, é isso, é lidar primeiro com essas vozes, que novos pensamentos eu tenho que ter sobre mim, que narrativa, eu digo, o que você fala sobre você? O que você fala sobre o espaço, o território que hoje você pertence? Posso dizer o que eu escuto muitas vezes aqui, Fabiana? Eu escuto, eu vou esperar uma oportunidade. Eu escuto, eu não consigo me posicionar. Eu escuto em reuniões com a alta administração, com superiores imediatos, eu não consigo ter voz. Mesmo já tendo feito todas as formações, André, estando no cargo, eu não consigo ter voz. Eu não consigo confrontar figuras de autoridade. Então, mas eu sei que eu estou pronta, eu tenho consciência sobre mim. Então, gente, é se experimentar. Se experimentar. E se experimentar, como eu digo, eu sempre reforço, não está pronto. É um risco que a gente corre. Mas poder se experimentar e se posicionar de um jeito diferente. Hoje eu vou falar um pouquinho mais. Eu vou me preparar, ok. Mas eu vou falar. Não vou ficar calado numa reunião. Eu não vou esperar que me deem espaço de fala. Eu vou falar. Eu não vou esperar que digo, sabe o que a Andrea quis dizer? É que muitas vezes, eu posso dizer, os homens fazem isso, né? Eles fazem, eles falam, olha, o que a mulher quis dizer? Eu não vou esperar que alguém fale o que a Andrea quis dizer. Eu vou lá e falo. É se arriscar, é se posicionar, é dar um passo a mais, é buscar feedback. Como é que você me percebe? Como é que você está me percebendo nesse momento? Né? Me posicionando na minha carreira. É buscar mentoria. É também se desenvolver. Porque a gente está se desenvolvendo o tempo inteiro. O que é que pode me ajudar? E às vezes é mentoria interna mesmo.
é buscar network, fazer uma lista, porque a gente acha, não, Andréia, tenho fortes contatos. Tem sim. Quais são os seus contatos? Você vai conversar com esses contatos? Você chama para tomar um café, e até virtual, para até falar do teu momento de carreira, fazer perguntas, saber como essa pessoa chegou nessa posição. Gente, realmente é esse movimento. É ter, eu digo assim, consciência, e até tendo a consciência, mas saber e legitimar os teus recursos internos e externos que você tem e ter coragem de dar o primeiro passo. Se eu posso resumir, é isso. Assim. Tá? Fez sentido para vocês? Por favor, me digam. Olha, com certeza, viu, André? A gente realmente tem que ser protagonista das nossas vidas, né? Porque aí você falou uma coisa que eu acho que é bastante importante. Eu acho que o ambiente também é importante a gente se reunir com pessoas que pensem parecido ou que estejam em estágios até mais avançados que os nossos, para que a gente possa gerar essa energia, né, em torno desse crescimento, porque fica difícil, às vezes você está em casa, mas tem pessoas que não convivem desse mesmo posicionamento, então, assim, você precisa buscar fora, né, mentorias, buscar pessoas que você, ideias que você acredita, que você realmente alinha com o pensamento. Eu acho que faz muito sentido e eu acho que, assim, a gente tem que ser proativos, né? A gente tem que correr atrás, não pode ficar esperando, assim, o que é que a André quer falar, não. Tem que realmente se posicionar. Agora, Tatiana, me diga uma coisa. Existe um momento em que a gente percebe que deixamos de apenas reagir às circunstâncias e começamos a assumir o protagonismo da nossa trajetória. Como é que acontece essa virada, realmente? Então, parece que é simples, né, quando a gente fala assim, né? Eu vou parar de reagir e vou assumir. Tem um senso que ele é muito importante, e ele amarra para mim tudo isso que a gente está falando aqui, porque quando a gente está falando de carreira, a gente está querendo subir no nosso palco, ter o nosso lugar na vida. Então, a gente está falando de senso de pertencimento. Então, se eu não sinto que eu pertenço a um lugar, a uma carreira, e esses lugares são muitos lugares que a gente pertence, nada acontece. E à medida em que eu vou diminuindo, se a gente for olhar vários instrumentos que a gente trabalha para identificar se a nossa identidade é saudável ou não, um deles, né, é sobre a nossa reação, como é que a gente reage a diversas circunstâncias, né? À medida que a gente vai diminuindo as nossas reações, é que algumas coisas já estão sendo trabalhadas dentro, né? Dentro do universo da terapia, do autoconhecimento, a gente fala das sombras, né? Então, se você tem algo, né, que são essas vozes aí que a Andréia disse, né? Então, a gente tem uns macaquinhos internos que ficam, né? Ficam fazendo o pensamento ficar girando em nós o dia todo, e esse pensamento ordena a nossa vida. É como também a gente consegue identificar esse pensamento, essa ideia, e não deixar ela tomar conta da gente. Então, quando eu consigo nomear, esse é o caminho, sabe, Fabiana? Como que eu deixo de reagir a algumas circunstâncias, quando eu sei o que está acontecendo comigo, né, com um episódio, né, com alguma situação, eu já sei nomear. Então, quando eu nomeio aquilo vai chegar diferente, mas eu tenho que fazer autorregulação, né? Então, vamos pensar que eu tenho uma situação no dia a dia que toda vez que ela acontece, eu sei que a raiva vai chegar, né? Então, que outro sentimento vai chegar. Como eu sei que é ela, eu consigo regular. Então, eu vou observar ela diferente. E à medida que eu começo aumento o meu grau de autopercepção em cada um dos temas, tá? Porque assim, a gente é muito complexo, né? Então, à medida que eu vou observando como é que a raiva está chegando, ela vai modificando, a reação vai diminuindo. E aí muda o hábito de vida. Então, a reação diminui. Não existe
sabe, Fabiana? Pelo que eu, né, assim, não existe é muito, eu não gosto de afirmar, não, porque a gente é muito, muito amplo, né? Mas a gente vai diminuir a reação de qualquer fenômeno que nos atravessa à medida que a gente sabe responder por que age daquela forma. E por que uma emoção, né, reage de uma forma em mim e em você, é pela nossa história de vida, pelo nosso continente interno, né? Então, por isso que eu preciso mesmo de assumir os recursos internos. E o que é bonito, e que também é único, porque acho que a gente está cansado de ter padrão, né? Padrão é assim, tudo que funciona para um, funciona para o outro. Não, nós somos diferentes. O recurso interno que você vai utilizar é diferente do meu. Né? Eu tenho pessoas que eu acompanho que o recurso interno é meditar, é outro tipo de autoconexão. O meu, por exemplo, é a dança. Cada um tem um. Então, muitas vezes, a André usa a palavra terceirização, a gente também terceiriza muito o que a gente é, e para escolher uma prática que eu vou adotar, muito também pelo terapeuta, pelo psicólogo. Você é a pessoa que sabe o que acontece com você. Então, também dê atenção a você. Né? A gente sempre fala que todos os profissionais que você convida, né, para fazer parte da sua saúde, porque nós temos um potencial de saúde, ele é mais uma visão, mas ele não tem que determinar. E a gente terceirizou muito o que é nosso. Aí a gente fica perdido, né? A gente está um pouco perdido, né? Agora a gente está tomando posse, né, dos nossos recursos. Então, eu sinto que é assim, sabe, Fabiana? Você pode perceber, isso aí é uma dica. Né? Não, Se eu muito é porque aquilo ali está me incomodando, tem alguma coisa ali que eu tenho que olhar. E tem uma coisa que você fala que é bem interessante, que é você, quem melhor nos conhecemos somos nós mesmos, né? Então, assim, quando a gente começa a entender como nós reagimos às situações, no seu caso, é muito mais fácil, quando eu conheço, eu identificar como é que eu vou tratar com ele. Então, a gente faz uma autoterapia e você começa a melhorar e aquilo passa a não perturbar mais o seu dia a dia, né? Que às vezes a gente amplifica muito uma coisa e quando a gente vai ver, a gente consegue resolver de uma forma ou de outra e aquilo vai se... A gente tem que enfrentar, mas ele tem que, aos pouquinhos, vai resolvendo. Acho que enfrentamento também é uma coisa que é muito importante. Agora, Andréa, para finalizar, qual é o maior erro que você observa em profissionais talentosos que acabam não avançando na carreira como poderiam? Nossa, essa pergunta é muito interessante. O maior erro é não mostrar sua vulnerabilidade. A Tati trouxe isso, assim, não se mostrar vulnerável. Acho que esse é o maior erro que eu vejo de profissionais. Não mostrar vulnerabilidade, não saber os seus limites. A Tati aqui colocou, né, as emoções, o que está acontecendo com a gente, conectar com a gente. Né? Então, assim, até onde eu posso ir? E também, eu acho que nesse mundo da gente, que é um mundo que ele é tão corrido e que ele muda, a mudança já é algo natural. Tá? A gente tem que conhecer até que ponto a gente pode ir. E a vulnerabilidade, conectar com a vulnerabilidade, eu tenho que parar, eu tenho que respirar, eu não estou dando conta, eu não sei, eu errei, me desculpa, poder pedir desculpa. Tá? Então, não se mostrar vulnerável é também mostrar para as outras pessoas que estão em volta que elas não podem errar. E nós temos que dar conta de tudo, de tudo, de tudo. E nós, mulheres, né, esse é um pecado nosso. A gente acha, acredita que pode dar conta de tudo. Tá? E mostrar o que está acontecendo com a gente no momento é muito importante. Trazer essa realidade é super importante. E uma outra coisa, além da vulnerabilidade que eu vejo, esses dias estava conversando, né, Tatiana, nós estávamos conversando, é entrar, aceitar desafios, entrar em ambientes que não tem nada a ver com você.
Posso dar um exemplo disso, tá, Fabiana? Posso dar um exemplo disso. A minha matriz, eu descobri, né, há pouco, assim, fortaleci ela. Eu digo, quando a gente, né, o autoconhecimento, ele acontece constantemente, então a gente se empodera, né? Ela é completamente colaborativa. Ela não é competitiva. Então, se ela é colaborativa, eu vou procurar desafios, espaços e aproveitar oportunidades que têm a ver com a minha matriz colaborativa e não competitiva. Meu potencial maior vai aparecer ali, né? Nesses espaços que eu posso colaborar genuinamente. Isso vem genuinamente dentro de mim. Eu poder ocupar esses espaços que me conectam. A Tati colocou aqui a dança, o movimento do corpo, isso me conecta com o mundo, né? A colaboração me conecta com o mundo, né? O cuidado me conecta com o mundo. Eu posso dizer, às vezes eu acredito que eu sou um pouco arrogante, gente, né? Porque eu digo, olha, eu não vejo competindo com as outras pessoas, querendo ser mais, eu quero ser melhor do que eu mesma. Eu digo, quero ser melhor do que eu mesma, eu procuro ser melhor do que ser melhor do que hoje, né? Como ser. Eu acho que é um desses erros, né? Que ambiente você está? Que ambiente você escolhe estar? Está mostrando as suas vulnerabilidades? Não. Está dizendo que você não sabe? Está dizendo que você errou? Eu acho que assim, está com uma curiosidade genuína sobre você, de conhecer. Tem uma outra parte de você, tem uma outra fase, tem um outro ciclo que pode começar a partir desta consciência que você está buscando sobre si mesmo, sobre si mesmo, sobre si mesma. Isso, para mim, é ser líder de si. Arrasou, você agora fechou com chave de ouro, porque realmente é ser líder de você mesmo. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu amei estar com vocês duas hoje. Eu acho que contribuiu muito. Foi uma aula, né, Denise? Ficamos aqui, é só. Se foi. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Passou o tempo aqui que eu vi passar aqui pensando que já estava na metade, já estamos no finalzinho. Já deu aqui. Vamos já chegando ao fim, gente. Estamos chegando ao final deste encontro. Eu gostaria de agradecer, em nome da Comissão Mulheres da Funsex, a participação da Andréa Mazarém, da Maria Tatiana Pessoa, pelas reflexões. Foram inspiradoras. Eu aprendi muito com vocês. A gente foi uma maravilha que vocês compartilharam hoje conosco. Agradeço também a nossa vice-presidente da comissão, Fabiana Klaus, que conduziu o talk show, que nós chamamos essa parte do webinar de talk show. Também foi excelente as perguntas, foi muito enriquecedor. Agradeço também a presença aqui de todos que acompanharam o webinar, contribuíram com observações, com perguntas, excelente. E nós aqui esperamos que essa conversa tenha reforçado, né, a importância de nós assumirmos, né, eu acho que a gente pode resumir tudo, de assumir o protagonismo das nossas trajetórias. Eu acho que isso foi a principal mensagem, investindo continuamente em nosso desenvolvimento pessoal e profissional, tá? E principalmente que vocês levantaram aqui do pessoal, né? A importância do autoconhecimento, de reflexão, que muitas vezes a gente deixa de lado, né? Só na parte técnica e não na parte pessoal. É por isso que eu agradeço tanto a vocês duas por essa apresentação maravilhosa. E aproveito aqui para convidar todos a continuarem acompanhando as iniciativas da Comissão Mulheres. Nós estamos promovendo esses webinars. Logo, logo vocês vão receber a divulgação do nosso próximo, acho que vai ser dia 1º, né, Fabiana? Isso. Vamos ter um próximo webinar. E vocês continuarem seguindo as nossas iniciativas, Comissão Mulheres, e também da Funsex, que a Funsex também tem muito webinar bom. Obrigada pela presença de todos. Até o próximo encontro.
E vamos que vamos, gente. Obrigada, pessoal. Tati, uma honra estar contigo, Tatiana. Uma honra toda minha. Obrigada a todos e todas. Um grande abraço. Grande abraço a gente. todos. Muito obrigada, gente. Muito Tchau. obrigada mesmo. Tchau, tchau.